Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Tia Gil. Hoje vamos estar indo para o 10º áudio da leitura do livro Como Lidar com Pessoas Manipuladoras. Hoje estarei falando sobre personalidades agressivas e seus subtipos. O psicólogo Teodoro considera as personalidades agressivas como ativamente independentes na forma como interagem com os outros e lidam com o mundo de um modo geral. Ele assinala que esses indivíduos se encarregam de forma ativa de conseguir satisfazer as suas necessidades e resistem à dependência do apoio de terceiros. Milon também sugere que há dois tipos de personalidades de ativamente independente. Uma é capaz de conformar relativamente bem sua conduta à função que desempenha na sociedade, e a outra é incapaz de respeitar as regras da lei. Pessoalmente, não concordo que o rótulo de agressivo seja o melhor para descrever o estilo interpessoal de todo subtipo de personalidade ativamente independente. Uma pessoa pode adotar um estilo de se encarregar ativamente de si mesmo sem ser, de fato, agressivo. Esse é o caso de personalidade agressiva, que considero a mais saudável de todas. Entretanto, estou de pleno acordo que há muito mais tipos de personalidades agressivas do que carreiras criminosas, e é lamentável que a nomenclatura psiquiátrica oficial apenas reconheça um pequeno subtipo de personalidade ativamente independente. A personalidade antissocial, como psicologicamente perturbada. Diferente da personalidade agressiva, as personalidades agressivas perseguem suas agendas interpessoais com um grau de crueldade que evidencia seu desprezo pelos direitos e necessidades dos outros. Suas principais características incluem uma predisposição para enfrentar os desafios da vida de frente e com uma firme determinação de vencer. Um temperamento e uma atitude intrépidos, uma carência de medo adaptativo e de controle inibitório, um desejo persistente de estar na posição dominante e um tipo particular de desdém e desrespeito por aqueles que são percebidos como mais fracos. Esses indivíduos são essencialmente lutadores. Personalidades agressivas também compartilham a maioria das características dos narcisistas. De fato, alguns veem esse tipo de personalidade como meramente uma variante agressiva da personalidade narcisista. As personalidades agressivas são notoriamente autoconfiantes e egoístas. Tudo o que lhes interessa são suas necessidades, suas agendas e seus planos. E qualquer ou qualquer coisa de se colocar em seu caminho deve ser contido. A partir das formulações de Milon sobre as personalidades ativamente independentes, de algumas pesquisas sobre personalidades do tipo A, que é agressiva, de estudos emergentes sobre algumas das personalidades mais gravemente agressiva e de anos de experiências clínica trabalhando com distúrbio de caráter de todos os tipos. Cheguei à conclusão de que é interessante categorizar 5 tipos básicos de personalidades agressivas: agressivo descontroladas, agressivo
canalizadas, sádicas, predatórias, psicopatas e agressivo-dissimuladas. Embora tenham muito em comum uns com os outros, cada um destes tipos de personalidade agressiva apresenta algumas características claramente únicas. Algumas são mais perigosas do que outros e algumas são mais difíceis de entender do que outras, mas todas elas colocam desafios consideráveis àqueles que precisam conviver com elas ou tratá-las clinicamente. As personalidades agressivo-descontroladas têm um comportamento abertamente hostil, frequentemente violento e muitas vezes criminoso. Trata-se das pessoas que comumente rotulamos de antissociais. Elas tendem a ficar irritadas com facilidade, carecem de medo adaptativo ou cautela. São impulsivas, imprudentes, inconsequentes e extremamente inclinadas a valor os direitos dos outros. Muitos indivíduos com esse tipo de personalidade passam a maior parte da vida encarcerados, porque simplesmente recusam-se a obedecer às regras. Tradicionalmente, sempre se pensou que os indivíduos com esse tipo de personalidade são como os porque teriam crescido em circunstâncias que fizeram com que não confiassem no estatuto da autoridade e, por consciência, nos outros. Ademais, eles estariam muito assustados por causa de maus tratos e de abandono para formar adequadamente uma ligação com os outros. Minha experiência ao longo dos anos me convenceu de que algumas dessas personalidades manifestadamente agressivas de fato usavam uma desconfiança excessiva dos outros como combustível de sua hostilidade. Um número ainda menor parece ter uma predisposição biológica à vigilância de desconfiança extremas. Por exemplo, apresentam também alguns traços de personalidade paranoide. No entanto, minha experiência também me ensinou que a maioria das personalidades agressivas descontroladas não são tão governadas pela desconfiança e pela suspeita, mas, ao contrário, por uma excessiva disposição à agressão, mesmo quando isso é desnecessário, espontâneo ou alimentado pela cólera. Indivíduos com personalidades agressiva descontrolada vão agredir sem hesitar ou pensar nas consequências, sejam para eles ou para os outros. E um número considerável desses indivíduos não possuem abuso, negligência, abandono ou desvantagens em suas histórias. Aliás, alguns deles foram favorecidos com as melhores circunstâncias. Portanto, muitas de nossas hipóteses tradicionais sobre essas personalidades precisam ser reavaliadas. Um pesquisador apontou que praticamente o único fator comum garantido que conseguira encontrar entre todas as inúmeras personalidades criminais com os quais trabalhara foi o fato de todas parecerem sentir prazer no envolvimento com atitudes ilícitas.
As personalidades agressivas canalizadas são indivíduos manifestadamente agressivos que, em geral, limitam sua agressão a espaços socialmente aceitáveis, como o mundo corporativo, os esportes, a polícia, o direito e as forças armadas. Essas pessoas muitas vezes não recompensadas por serem duras, teimosas e competitivas e podem falar abertamente sobre zerar o jogo ou esmagar seus oponentes. Geralmente, esses indivíduos não cruzam a linha do comportamento verdadeiramente antissocial. Mas ninguém deveria se surpreender quando o fazem. Isso porque muitas vezes sua conformidade social diz mais respeito a um aspecto prático do que a uma submissão verdadeira e uma série de princípios ou a uma autoridade superior. Portanto, esses indivíduos vão quebrar as regras e causar danos indivíduos nos outros quando se sentirem justificados ao fazer isso ou quando acreditarem que podem escapar impunes. A personalidade agressiva sádica é outro subtipo da personalidade de manifestadamente agressiva. Como todas as outras personalidades agressivas, essa busca posições de poder e de domínio. Entretanto, indivíduos com esse tipo de personalidade têm particular prazer em ver suas vítimas se contorcerem e rastejarem em posição de vulnerabilidade. Para os outros tipos de personalidade agressiva, causar dor ou dano em qualquer um que esteja no seu caminho é visto meramente como os riscos da luta. Muitas das personalidades agressivas não saem à luta para ferir os outros, mas para vencê-los, de acordo com a forma como enxergam as coisas. Se eles precisam ferir alguém para conseguir o que desejam, que assim seja. O sádico, entretanto, sentem prazer em fazer as pessoas sofrerem. Como as outras personalidades agressivas, a sádica quer dominar e controlar, mas a diferença é que ela sentem especial prazer em fazer isso, humilhando e denegrindo suas vítimas. Entre todos os tipos de personalidades agressivas, as predatórias, também denominadas por alguns como psicopatas ou sociopatas, são as mais perigosas. Talvez não haja maior conhecedor sobre o assunto do que o Robert, que escreveu o livro Sem Consciência, o mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre nós. Uma cartilha precisa e de leitura fácil, embora aterrorizante. Infelizmente, como um grupo, os psicopatas são relativamente incomuns. No entanto, em minha carreira, deparei-me e precisei lidar com vários deles. Esses indivíduos são radicalmente diferentes das pessoas. Sua falta de senso moral é irritante e eles tendem a se ver como criaturas superiores para as quais as pessoas comuns e inferiores são presas legítimas. Eles são os mais extremos manipuladores ou vigaristas que prosperam explorando
e abusando dos outros. Podem ser encantadores e persuasivos, e como predadores altamente habilidosos, estudam as vulnerabilidades de suas presas como cuidado e são capazes dos atos mais hediondos de vitimização sem apresentar nenhum traço de remorso ou arrependimento. Infelizmente, a maioria dos manipuladores não é psicopata. As diversas personalidades agressivas têm uma certa característica em comum. Todas elas são excessivamente inclinadas a buscar posições de poder e de domínio. Todos são relativamente indiferentes à ameaça de punição ou peso na consciência, e tende a ver as coisas e pensar de maneiras que distorcem a realidade das circunstâncias, evitando que aceitem ou exerçam a responsabilidade sobre o seu comportamento e justificando sua postura excessivamente agressiva. Seus padrões de pensamento distorcidos e inadequados têm sido objeto de inúmeras pesquisas recentes. Por que os vários tipos de personalidades agressivas têm tanto em comum? Não é raro que um tipo apresentam características de outros. Desse modo, personalidades predominantemente antissociais podem apresentar elementos de personalidades sádicas ou manifestadamente agressivas. Assim, como essas últimas podem ter algumas tendências antissociais. Como mencionei anteriormente, todas as personalidades agressivas encaram uma série de características em comum com as personalidades narcisistas. Ambas apresentam o ego inflamado e a atitude de quem está em seu direito. Ambas são exploradoras em seus relacionamentos interpessoais. Ambas são emocionalmente independentes, ou seja, confiam em si mesmos para conseguir o que querem. Millon descreve os narcisistas como personalidades passivo-independentes, porque pensam tanto em si mesmas que acreditam que simplesmente não precisam de outra pessoa com quem dividir a vida. Essas personalidades são necessariamente precisam fazer alguma coisa para demonstrar sua competência e superioridade, pois já estão convencidas disso. E ao passo que os narcisistas são tão autoconcentrados e egoístas que podem passivamente desrespeitar os direitos e as necessidades dos outros. As personalidades agressivas, ao contrário, envolvem-se de forma ativa em comportamentos produzidos para assegurar e manter sua independência e espezinhar de forma ativa os direitos dos outros, para assegurar seus objetivos e manter uma posição de domínio.